isso é muito importante quando a gente fala em rede de apoio, né? Eu acho que outras mulheres vão estar assistindo. A rede de apoio ela é extremamente importante. E assim, é muito fácil, a gente está falando, mulheres aqui extremamente bem na sua carreira profissional, estamos bem. É o único check que falta, a questão da maternidade, mas a gente tem uma rede de apoio. A gente vai conseguir trabalhar. Porque quantas mulheres não conseguem trabalhar porque está sendo mãe? Porque aquela bomba chegou. Ou então, estou casada, tenho um filho e eu não consigo continuar na minha carreira profissional por causa do filho. Então, assim, as pessoas romantizam. Claro, eu romantizo demais a maternidade, não vou mentir. Eu acho que vai ser lindo, maravilhoso. Mas porque eu tenho uma rede de apoio. Porque eu tenho condições de manter uma criança. Porque hoje eu estou muito bem consolidada na minha profissão. Como qualquer uma aqui. Vai ser uma gravidez na adolescência, mas você tá ali. Você tem sua carreira e tudo mais, vai abrir outras janelas. E a rede de apoio ela é muito importante. Pegando isso, para falar com vocês, eu morava com Suiane. Morava eu, Su e G, as filhas de Tereza, tá? As filhas de Dona Vilani. Terezas. As Terezas, meu nome não é Tereza, mas quase eu tive que botar Tereza Aline. E eu lembro que Su... engravidou na adolescência. Engravidou na adolescência, tá? E ela chegava, a gente tinha um sofá laranja, horroroso dentro de casa. Ela usava um cordãozinho que era a pomba do divino. Essa menina segurava nesse cordão. E ela chorava. E eu lembro que na época, a barriga crescendo, ela não curtia. E a gente, eu com ela. Gravidez na adolescência. Como foi? Adolescência. Eu tinha 30 anos. E eu achava que eu estava na adolescência. Eu achava que é seu. Gente, ela tinha ido pra uma festa no Trivela, em Recife. Tinha bebido todas. Olha, ela tava... amiga, corta essa parte. Não, amiga, ela achava que ela tava de ressaca. Na verdade, ela tava grávida. Na verdade, assim, eu engravidei na adolescência de verdade, assim. E quando... Era uma gravidez de um relacionamento sério, mas num determinado momento eu não estava esperando, houve um gap. Um gap, eu não estava esperando esse momento e aconteceu e eu tive que administrar essa situação. Para você administrar, porque depois tocar esse assunto não é... Tive que administrar essa situação. Enfim, deu tudo certo na sequência, foi um filho muito querido, muito amado, muito bem recebido pelas duas famílias e tal, foi tudo muito bom. Mas aquele momento da notícia foi um momento que, para mim, foi muito inesperado, porque eu sempre achava que eu estava muito jovem para ser mãe. Achava que não estava preparada, achava que eu ia ter um momento de preparação. E eu acho que todo mundo pensa isso. E eu sinto muito dizer que esse momento ele não chega. Ele não existe. Não existe um momento preparado para você ser mãe. E eu sempre costumo dizer isso para as minhas amigas que não têm filhos. Tudo que você imagina que é ser mãe, tudo que você imagina de bom, é 1000 vezes melhor. E tudo que você imagina que é difícil, que é sobre abdicação, que é sobre concessão, que é sobre doação, é 1000 vezes maior também. A proporção é igual para ambos os sentimentos, ambos os lados. O meu filho foi uma realização muito importante. Hoje, inclusive, eu vejo isso num momento muito importante e trouxe uma felicidade muito grande. Mas essa felicidade, ela foi uma felicidade construída porque não é assim como a novela mostra, né? Não é sem frescura e sem tabu. Sem frescura e sem tabu, para dizer que não é tão romântico assim. Você gerar uma criança, chega um determinado ponto ali que você fica muito insegura com o seu corpo, você fica muito insegura com os seus sentimentos, você fica insegura com o parto, o pós-parto é muito delicado. Só que tudo isso passa. Então, assim, por que ter medo de enfrentar isso, né? Porque o medo, o novo sempre assusta, né? O novo sempre assusta. O novo sempre assusta. Mas depois que você está grávida, você não volta mais. Então, você segue.
e a vida ela encontra um caminho muito, muito justo, muito afável de fazer com que aquilo dê certo, com que você gere, com que você tenha, e aquilo ali você zera a sua vida. Você se preparar para ser mãe é você se preparar para zerar a sua vida. É você se preparar para zerar o seu caminho. Ah, mas eu não vou deixar de ser mulher, eu não vou deixar de ser profissional, eu não vou deixar... Não vai, não vai. Só que a sua dimensão, ela passa a ser um pouco mais ampliada. Não estou romantizando e talvez esteja em certo ponto, porque eu posso dizer de uma forma muito, muito madura. Eu não me lembro como eu era antes de ter filho. Entendo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então foi tudo tão maravilhoso, foi sempre tudo tão bom antes de ter filho. E hoje? Mas depois que eu tive filho, para mim a minha vida é isso. No episódio, volta lá e fala, que a gente fala de profissão, se houve a mudança de carreira, volta lá para você entender. Você acha que José é uma das suas forças, José é o filho dela, é uma das suas forças para essa mudança de carreira? Olha, José, ele é o meu filho, ele foi a primeira pessoa que eu sentei e conversei. Ele tinha, talvez, eu acho que 7 anos, 8 anos, mais ou menos, e eu sentei para ele e disse o que estava acontecendo. Ele nem sabia o que era. Mas você foi verdadeira com ele. Mas eu falei para ele. Porque é a pessoa que importava. Sabe? Então, assim, ele tá comigo em todos os momentos dessa nova carreira, do jeito dele, às vezes é um pouco angustiado com as minhas faltas e tal. Então, assim, ele é uma parte disso, porque eu também tenho certeza que ele vai conseguir contar a minha história por ter vivido a história comigo. Então, isso é muito importante. É de um companheirismo, é de uma força que talvez nos dias de hoje seja cada vez mais importante conhecer esse amor. Eu não espero que ele cuide de mim na velhice, eu acho que eu tenho trabalhado cada vez mais sobre isso, mas vou ser muito feliz se eu puder ter criado um filho que olhe para mim na velhice e queira cuidar de mim, né? Me veja como um exemplo, me veja como uma companhia e como alguém que ele não se sinta obrigado a cuidar, mas que ele ame tanto e que ele queira cuidar. Entendi. Porque é assim que eu vejo os meus pais hoje, por exemplo, principalmente a minha mãe, né? É meio que uma mistura de gratidão com uma mistura de admiração mesmo. Então, eu quero aquela pessoa comigo para sempre. Então, eu espero criar esse filho, e esse filho para o mundo de hoje é um desafio muito maior. Se vocês imaginarem que ser mãe, que parir, gerar e parir é difícil, imagine você preparar essa criança para o mundo hoje, né? Eu não vou mentir para vocês, e vai ser um dos episódios, vai ser relacionamentos. Eu acho que essa questão da maternidade me atrapalha muito nos relacionamentos, sabe? Eu acho que eu vou com tanta ansiedade por causa da maternidade. Eu achava que o congelamento de óvulos ia me dar mais uma certa tranquilidade. Não deu, tá? Não deu, foi... Agora, eu acho que entender que eu não colocar expectativa no outro é super importante. Mas, assim, eu noto que a maternidade, quando eu entro para um relacionamento de ficar com alguém, se aquela pessoa não vai cumprir a expectativa do meu relacionamento, do meu futuro de ser mãe, eu não quero mais. Então, assim, quando eu entro num relacionamento, eu sendo bem sincera, eu já pergunto, já tento saber, quer ser pai? Ah, não quer ser pai? Ah, então não quero mais. Mas você não tá errada, não. Você tá correta. É sobre o que você quer. Se isso é importante pra você. É um projeto de vida, um objetivo. Por isso que é bom estar entre amigas, né? Porque você se sente acolhida, tá? Você se sente acolhida. Porque, assim, isso, e cada vez mais fica difícil encontrar pessoas que compartilham. Não, você tá certa. É um check, né? Tudo que a gente faz. Só que maternidade não é um check. Não é. Tipo, Samira, ela não quer ser mãe e tranquilo, tá tudo ótimo. Ela não vê sobre a questão do cuidado no futuro, porque eu vou me cuidar. Eu acho que é muito o bem-estar com você. E quando eu pensei em Samira para conversar sobre isso é muito importante, quando você tem a segurança de si. Não, eu não preciso de ninguém cuidar para mim, porque eu já estou me cuidando agora. Mas eu tenho várias amigas, inclusive uma amiga em especial, que ela é casada, que ela e o marido decidiram não ter filho.
Né? Também, Então, tipo, não é sobre você ser solteira e eu não quero ter filho, porque daqui que eu vou arranjar um pai, uma família. Não é nem sobre isso. É uma decisão. Né? É um casal que quer viver como casal e seguir. E isso, no mundo moderno, no mundo capitalista, no mundo que nós estamos hoje, é cada vez mais frequente isso. Porque é caro, né, também uma criança. E eu acho um que grande isso investimento. É um grande investimento. A gente precisa falar sobre isso, É um grande né? investimento, de fato. E nós que congelamos, que ainda teve um investimento extra. Exato. Eu falava pra minha terapeuta, eu falei, São olha, valores. eu preciso aqui, ó, fazer um intensivão já pra me preparar, pra não jogar na cara do meu filho. Exato. Mulher, ele foi caro e me deu trabalho. Eu que quase morri, que fui pra uma cirurgia, quase sem cabelo, agora assim, o menino começa, olha, você quase matou sua mãe. Desce daí, menino, você quase me matou, você quer me matar de novo? Mas assim, brincadeiras à parte, eu tenho amigas que têm esse mesmo pensamento de não querer ter, até por ter vivido contextos familiares que, não, eu não quero viver isso que eu vivi na minha família, eu quero, não quero. Como eu tenho amigas que são completamente alucinadas, apaixonadas pelos filhos e dizem, eu detesto ser mãe. Mas eu amo incondicionalmente os meus filhos. Olha que repita isso, não, repita isso, porque isso é polêmico. É polêmico. E quando você escuta pela primeira vez isso, você fica, é o quê? Tipo assim, você não consegue entender a dimensão daquilo, até que você vai aprofundando a conversa, vai convivendo ali mais. Quando eu escutei isso pela primeira vez de uma amiga, ela falou, Jó, eu amo incondicionalmente o meu filho. É um amor. O amor de mãe é muito além do que a gente escuta, do que a gente ouve de testemunhos. Agora, eu detesto ser mãe. Por quê? Porque foi uma gravidez ali surpresa também. Ela sempre gostou muito de viajar com o namorado. Eles tinham aquela vida deles, independentes, dedicados à profissão. E pá, meu filho. Então, teve todo aquele baque de reestruturar a vida, como você falou. A vida muda. Você não vai deixar de ser a profissional, você não vai deixar de ser aquela mulher. Mas agora tem uma criança. Mas ali agora que mudou. você, é um amor Mas agora mudou. Reestrutura tudo. E ela diz, eu amo incondicionalmente meu filho, mas eu detesto ser mãe. Isso tem muito a ver também com aquela frase famosa que o filho é da mãe, né? Então, assim, existe uma verdade por trás dessa frase um pouco machista, mas o filho é da mãe porque vem uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, uma autocobrança de nós mulheres, de sermos sempre aquela cuidadora, de sermos sempre aquela provedora do filho, não no sentido, né, da casa, o marido... Provedora de apoio. A provedora de apoio, tudo. E pode acontecer o que acontecer, o menino chama pela mãe. Então, assim, existe uma carga de responsabilidade materna, desde o animal, a leoa, seja como for, até a mulher. Então, isso é próprio de uma existência. E é muito difícil você tentar dar um tom mais moderno a isso, né? Porque a gente, às vezes, precisa. A gente precisa deixar o filho na creche com 3 meses, porque a gente precisa trabalhar. Mas e nem as pessoas por isso julgam, né? Nossa, você é mama. Eu acho ridículo quando eu vejo na internet as pessoas, porque eu tive filho cesáreo. Você é menos mãe porque não teve parto normal. Gente, isso não devia nem ser discutido, porque isso não é. Mexe fatalmente com a mulher. É semelhante a dizer... Amamentar, eu não quero amamentar. Fulana quer... você é menos mãe porque você não amamentou. Não, às vezes não é nem sobre querer. É sobre, por exemplo, eu amamentei meu filho apenas 4 meses. Porque o meu corpo não respondia de uma forma favorável. Então, eu não conseguia ter uma amamentação, prover uma alimentação suficiente para ele. Você se sentiu frustrada? Eu confesso que, por mim mesma, eu não me senti frustrada. Porque eu cuidava tanto do meu filho, eu estava ali tão entregue a ele, que eu não me sentia frustrada. Mas sempre chegava alguém e dizia, você não pode parar. Então, assim, teve um momento na minha pós-gravidez, né, no meu pós-parto, que eu entrei numa noia de tanto que as pessoas falavam. Sempre vai Cuide ter, do né? filho assim, faça assim, deixa ele dormir assim. E teve um certo dia que eu disse, a partir de hoje eu cuido do jeito que eu quiser. Óbvio, do jeito que eu quiser, dentro de um nível de responsabilidade.
Mas era eu quem pegava o meu filho e eu era quem sabia o jeito que eu ia deixá-lo. Então, era a forma como eu encontrei de eu mesma tomar conta daquela situação. E na amamentação foi isso. Quando eu vi que não dava mais, nem para mim, nem para ele, vamos passar para as opções modernas e adequadas que existem hoje em dia. Então, assim, é muito sobre você, né? Então, assim, antes de ser mãe, é muito sobre você. Durante e depois é muito sobre você. Porque como você vai oferecer algo para aquela criança que acabou de chegar, que está ali apenas instintivamente no cheiro, identificando quem é você, e aí você vai colocar uma série de questões ali para aquela criança. É terapia, bem. É terapia. Resumindo, se você gostou desse episódio, você vai curtir, compartilhar. A gente vai ter vários links também no Instagram, no TikTok e no Instagram das meninas que eu vou deixar aqui. Se você gostar, curte e compartilha, ativa o sininho, que esse tema vai voltar em outros episódios. Porque, afinal, maternidade é muito amplo. A gente poderia passar aqui... Muito polêmico, né? Então, assim, se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha.